E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, chegando com mais uma aula no nosso canal. Na aula de hoje, trabalharemos o conteúdo de arranjo e o conteúdo de combinação, ambos inseridos no campo da análise combinatória. Então eu convido vocês para, a partir desse momento, prestar bastante atenção no que eu tenho preparado para vocês na aula de hoje. Para início de conversa, eu trago aqui o que é cálculo combinatório, certo? A análise combinatória ou a combinatória é a parte da matemática que vai estudar os métodos e as técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem, certo? Então, o cálculo combinatório sempre vai trazer métodos e técnicas capazes de facilitar e permitir a contabilização, certo, de situações, problemas que estão inseridas em cálculos combinatórios. Então, eu trago aqui para vocês também uma breve definição do que é arranjo. É importante que você compreenda o seguinte, certo? Que o arranjo é um tipo de técnica de contagem que vai se deter exatamente em agrupamentos onde a ordem sempre é levada em conta. Por exemplo, eu coloquei aqui que o arranjo leva-se em conta agrupamentos ordenados, ou seja, agrupamentos com os mesmos elementos em ordens diferentes são ditos distintos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui o agrupamento da letra A, da letra B e da letra C. E aqui eu tenho outro agrupamento, que é letra A, letra C e letra B. Percebam que os elementos que estão inseridos nesses dois agrupamentos são os mesmos, porém, eles estão em ordens diferentes. Logo, no estudo da análise combinatória, quando a gente trabalha com arranjo de elementos, a gente vai levar em conta, sim, a disposição desses elementos. Logo, este tipo de disposição e este tipo de disposição faz com que esses dois agrupamentos sejam tidos como distintos. Então, lembre-se, falando de arranjo, a gente vai trabalhar com agrupamentos cuja ordem é levada em conta, beleza? A ordem dos elementos. No caso da combinação, a ordem dos elementos não importa, pois trata-se de subconjuntos. Então, quando eu trabalho com situações, problemas, onde a ordem dos elementos não vai importar, porque o que está importando de fato é o agrupamento em si, o subconjunto dos elementos, certo? Então, a gente vai estar falando em combinação. Por exemplo, eu vou dar aqui, se eu coloco aqui o subconjunto que possui os elementos A e B, vai ser a mesma coisa do subconjunto que possui os elementos B e A. Então, esses dois subconjuntos são idênticos. A ordem dos elementos não vai importar, obviamente, porque eu estou olhando ali somente para os elementos que compõem aqueles subconjuntos. No caso, A e B e A vai dar no mesmo. Eu trago aqui para vocês duas situações para exemplificar, certo? O que eu acabei de explicar. Eu trago aqui para vocês o exemplo 1 que diz assim: numa turma composta de 28 estudantes, a professora de matemática solicitou formação de uma equipe com apenas 2 desses estudantes para a apresentação de um seminário. Ao todo, quantas duplas distintas, ou seja, quantas duplas diferentes, podem ser formadas para a realização dessa atividade? Perceba que nessa questão aqui, ou melhor, neste exemplo primeiro, a situação proposta, ela indica que dos 28 estudantes que há em uma turma, a professora irá escolher 2 deles para formar, obviamente, uma dupla para a apresentação de um seminário. Vamos supor que dentro desses 28 estudantes esteja lá o aluno José e a aluna Maria. Perceba que a dupla Maria e José é a mesma dupla José e Maria.
a ordem dos nomes ou as ordens que sejam dadas para a escolha desses dois estudantes não importam. Se eu escolher Maria e José, eu estou escolhendo a mesma dupla, no caso, se eu escolhesse José e Maria. Perceba que essa escolha não provoca duplas distintas. A dupla é a mesma porque eu estou olhando para o conjunto dos dois alunos, certo? E ele quer saber, ao todo, quantas duplas distintas podem ser formadas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a comentar esse exemplo, mas eu quero deixar bem claro que esse exemplo 1 ele se trata de combinação. A técnica que eu utilizarei e que nós utilizaremos para resolver esse problema será a técnica da combinação, porque é a técnica que não leva em conta a ordem e a disposição dos elementos, e sim o grupo formado. No exemplo 2, ele diz o seguinte: dois estudantes de uma turma que possui 28 alunos serão escolhidos para ocupar os cargos de representante e de monitor. Quantas são as possibilidades totais de ocupação desses cargos? Perceba que, diferentemente do exemplo 1, no exemplo 2, sim, é necessário a ordem ser levada em conta. Por quê? Aqui são dadas duas situações, o cargo de representante e o cargo de monitor. Vamos ainda usar o exemplo de José e de Maria. Imaginem que José seja o representante e Maria seja a monitora. É uma possibilidade de escolha para ocupação de cargos. Agora, se a gente inverter a posição, Maria sendo a representante e José sendo o monitor, perceba que eu tenho aí outra forma de ocupação de cargos, mesmo utilizando as duas pessoas, José e Maria, mas quando eu inverto a posição entre eles na distribuição dos cargos, eu estou tendo outro desenho de organização. Então, este exemplo 2 utilizará a técnica denominada arranjo na resolução dessa contagem. Pois bem, falando agora especificamente de arranjo, vamos entender, através de sua definição, como podemos sim determinar a quantidade de situações que estão dentro da técnica ou que podem utilizar ou devem utilizar a técnica de contagem arranjo. E digo o seguinte, acompanhe aqui. Havendo n elementos, certo? O número total de agrupamentos ordenados com p elementos, tal que esse número p pode ser menor ou igual a n, pode ser obtido através da seguinte expressão. Então, eu tenho aqui, ó, A de arranjo de n elementos que eu possua, certo? Ou que o problema sugira, certo? Eu tenho aqui n elementos que podem ser agrupados em agrupamentos que possuam p elementos, onde esse valor p sempre tem que ser menor ou igual ao valor n. Ele nunca pode ser maior, certo? Vai ser dada, certo? Esse arranjo será obtido, melhor dizendo, através dessa expressão n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, eu vou pegar o número de elementos n que eu tenho, calculo o fatorial e divido pela diferença entre o meu n e o meu p e calculo ali o fatorial para dividir o valor que foi encontrado na parte superior. Em relação ao exemplo 2, que a gente viu que a técnica de arranjo era mais apropriada para resolver esta situação, a gente volta para ela para aplicar o que eu falei nesse exato momento como opção para a obtenção dessa resolução, tá bom? Dois estudantes de uma turma que possui 28 alunos serão escolhidos para ocupar os cargos de representante e de monitor. Quantas são as possibilidades totais de ocupação desses cargos? Então, perceba que aqui eu vou ter um arranjo de 28 alunos escolhidos 2 a 2 para ocuparem dois cargos que são ordenados.
tá certo? É diferente a ocupação dos cargos. Ocupar o cargo de representante é diferente da ocupação do cargo de monitor. Então, a aplicação direta da formulazinha que eu mostrei a vocês, eu vou ter o seguinte, que o arranjo de 28 alunos escolhidos 2 a 2 será igual a 28 fatorial dividido por 28 menos 2 fatorial, certo? Obviamente, eu vou ter o 28 fatorial. Como vocês bem lembram, o resultado do fatorial é pegar o número e multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1, mas aqui não vai ser necessário. Perceba que eu tenho 28 fatorial, vou repetir, aqui vai dar 26 fatorial, mas na regra do cancelamento eu posso executar o seguinte, ó, 28, 27, paro no 26 fatorial, não preciso desenvolver, porque eu já aproveito para fazer a simplificação com o 26 fatorial da parte inferior da minha fração. Sobra apenas 28 vezes 27. Então, o resultado desta multiplicação vai dar para nós a resposta do problema, que é a quantidade total de ocupações desses dois cargos. Qual é a quantidade total, tá certo? Todas as possibilidades. Então, multiplicando aqui no cantinho, certo? A gente tem aqui, fazer aqui em cima, 28 vezes 27, tá bom? Perceba que eu vou usar o seguinte artifício, ó, 28 é 20 mais 8, e aqui eu tenho 27, que é 20 mais 7, tá bom? Então, ó, 20 vezes 20 dá 400, aqui eu tenho 20 vezes 7 dá 140, mais 8 vezes 20, 160, e 8 vezes 7 dá 56. Então, aqui somando vai dar 300. 300 com 400 dá 700. 700 com 56 vai dar 756 o valor da multiplicação. Logo, são 756 possibilidades totais de ocupação desses cargos. Vale a pena destacar que nem sempre a fórmula é o único caminho, até porque a fórmula é um resultado, é uma consequência de todo um estudo, de toda uma ideia, tá certo? Mas você também teria outra possibilidade de execução desse cálculo. É até bem simples, tá certo? Então vejam só, eu vou trocar aqui rapidinho a cor para que eu destaque bem. Perceba que existem dois cargos. Eu tenho o cargo de representante e aqui eu tenho o cargo de monitor. Obviamente, a pessoa que foi escolhida para o cargo de representante, naquele momento ela não vai poder ser escolhida para o cargo de monitor e vice-versa. Então, vamos considerar que a primeira pessoa seja escolhida para ocupar o cargo de representante. Então, como na turma há 28 alunos, então eu tenho ao todo 28 possibilidades. E, a partir do momento que eu tenho 28 possibilidades, uma dessas possibilidades será escolhida. Então, eu agora só terei 27 possibilidades para ocupar o cargo de monitor. Obviamente que são duas escolhas, certo? Distintas, independentes e que ocorrem de forma simultânea. Logo, eu vou utilizar, pelo princípio multiplicativo da contagem, a multiplicação aqui. Então, fazendo 28 vezes 27, vai dar exatamente o produto 756. É outra possibilidade para resolver o problema. E agora falando sobre combinação. Veja, havendo n elementos, o número total de agrupamentos não ordenados com per-elementos, tal que P seja menor ou igual a N, pode ser obtido através da seguinte expressão. A combinação de N elementos P a P, certo? É obtido através de
ou pode ser obtido através de n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Lembrando que na combinação a ordem dos elementos não importa. Então, voltando ao exemplo 1 que eu trouxe logo no início lá da aula, certo? A questão do exemplo 1 diz assim, ó, numa turma composta de 28 estudantes, a professora de matemática solicitou formação de uma equipe com apenas 2 desses estudantes para a apresentação de um seminário. Ao todo, quantas duplas diferentes podem ser formadas para a realização dessa atividade? Aí, só recordando rapidamente, é aquela historinha. A dupla Maria e José é a mesma dupla José e Maria. A ordem não importa, o que importa é o agrupamento, certo? Então, aqui eu vou ter exatamente a combinação de 28 elementos, certo? No caso, 28 alunos, 2 a 2, até porque ela quer duplas, formar duplas. Se fosse trio, seria 3 a 3. Então, aqui, fazendo uma substituição direta na formulazinha, eu vou ter 28 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 28 menos 2 fatorial, certo? Então, isso vai ser igual a 28 fatorial aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho 2 fatorial, que multiplica 26 fatorial, certo? Então, perceba que o 28 fatorial não vai ser necessário desenvolvê-lo todo. Eu vou desenvolvê-lo até chegar no 26 fatorial como valor estratégico para cancelar com o 26 fatorial, que já está aqui embaixo. Eu vou até colocar logo. E aqui eu tenho 2 fatorial, que é o próprio 2, que é 2 vezes 1. Aqui eu faço o cancelamento dos 26 fatoriais. E aqui eu tenho 28 vezes 27 dividido por 2. Então, perceba que a gente acabou de fazer esse produto, né? Deu 756. Só que a gente vai dividir por 2. Por que a gente está dividindo por 2? Perceba que ao dividir por 2, que é obtido através do 2 fatorial, a gente está cancelando pela metade, que é exatamente a quantidade de situações onde eu, mudando a posição dos alunos da dupla, eu contabilizaria de novo. Como isso na combinação não é considerável como uma situação de contagem, a gente precisa cancelar. Tá certo? Por isso que há essa divisão por 2 aqui no processo de obtenção do cálculo da combinação. Então, dividindo aqui, eu vou ter 756 dividido por 2. O resultado dessa divisão vai ser 3 vezes 2, 6, vai 1. Aqui eu tenho 15 dividido por 2, 7, que fica 1. Aqui eu vou ter 16 dividido por 2, que vai dar 8. O resultado vai ser 378, certo? 378 duplas diferentes, distintas, que podem ser escolhidas para a apresentação desse seminário. A partir de agora, a gente chega naquele momento da aula onde a gente vai praticar o que foi explanado. Então, eu trago aqui o exemplo 3, dando continuidade à nossa série de exemplos. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete tendo 12 atletas à sua disposição? Então, para responder esse tipo de problema, é necessário saber que um time de basquete é composto por 5 pessoas, exatamente aquele time que vai entrar em quadra, certo? Uma coisa importante é que a gente bem sabe que cada atleta que joga basquete ocupa uma posição na quadra. Porém, se houver um rodízio dessas posições, isso não vai alterar o time que está entrando ali. O time titular será o mesmo. Por exemplo, se eu pego um ala e eu pego ali uma pessoa que está atacando e inverto a posição entre eles, eu estou invertendo através da estratégia que eu tenho do jogo, que o técnico, por exemplo, terá naquele momento, mas o time permanece o mesmo. Logo, a troca de posições, a ordem que esses jogadores estão dispostos na quadra, não devem ser ou não será levada em conta. Por isso, a gente não vai olhar para esse problema como sendo um arranjo, e sim como uma combinação. A gente vai combinar 12
atletas que há disponíveis numa escolha de 5 a 5. Então, o técnico ele pode escolher entre os 12 atletas que ele possui, grupos de 5, certo? Onde a ordem não importa. Por isso que é uma combinação. Então, aqui a gente vai ter combinação de 12 5 a 5, 12 fatorial sobre 5 fatorial. E aqui a gente já pode fazer de cabeça. Ó, 12 menos 5, 7. Então, fica 7 fatorial. Desenvolvendo uma dica. Aqui embaixo eu tenho 5 e tenho 7, então eu vou desenvolver o 12 até o maior que está aqui embaixo. É uma dica, tá? Para agilizar aí o teu cálculo. Então a gente vai ter exatamente 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Dou uma paradinha aqui no 7, porque eu já vou fazer o cancelamento com o 7 fatorial que está embaixo. Aqui eu tenho 5 fatorial. Ó, 5 fatorial, se você desenvolver, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 120. Ótimo. Então, aqui, ó, 7 fatorial eu não vou desenvolver, porque eu só vou perder tempo se eu fizer isso e já cancelo aqui. Observe que agora eu posso utilizar técnicas de cancelamento para eu simplificar a minha fração aí, beleza? Então, ó, 120 aqui em cima é resultante, certo? Um resultante que pode dar 120 é 12 vezes 10. Então, eu vou cancelar 120 com 12 vezes 10. Observe o que sobra para nós. 11 vezes 9 vezes 8. Então, aqui embaixo, ó, eu vou ter 11 vezes 9 vezes 8. Fazendo essa multiplicação, eu encontro o resultado da minha questão. Eu vou ter 11 vezes 9 dá 99. E 99 vezes 8 vai dar 792. Exatamente este o resultado da nossa multiplicação. Significa dizer que o técnico pode entrar com 792 equipes titulares. Agora, no exemplo 4, a gente tem o seguinte: um clube tem 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras é possível formar uma diretoria? Então, aqui perceba que a escolha dos 30 vai ter uma ordem que vai diferenciar. Por exemplo, se José é escolhido para presidente, é diferente se ele fosse escolhido para vice-presidente. Beleza? Seria outra distribuição. A ordem importa, então é arranjo. Então, são 30 membros que poderão ocupar de grupos de 4 em 4, certo? Essa mesa diretora. Beleza? Essa diretoria. Então, eu tenho aqui, ó, um arranjo de 30 escolhidos, ó, presidente, vice, secretário, tesoureiro, 4 a 4. Então, aplicando aqui, eu tenho 30 fatorial sobre 30 menos 4. Já vou colocar aqui 26 fatorial diretamente. Beleza? A gente subtrai o n pelo p. Aqui eu vou ter que desenvolver o 30, né? Até o 26. Então, eu tenho ó, 30, 29, 28, 27, 26 fatorial. E aqui eu tenho o 26 fatorial, que não precisa desenvolver, porque eu já vou cancelar com 26 fatorial de cima. Observe que restou apenas, ou restaram, aqui o 30 vezes o 29 vezes o 28 vezes o 27. Beleza? Pois bem, então, fazendo esse produto, certo? Eu vou ter como resultado final 657.720 maneiras de ocupação de uma diretoria. Então, eu posso formar 657.720 diretorias diferentes se eu tenho 30 membros que possam ser escolhidos 4 a 4 para formar essa diretoria. Então, vamos ao próximo exemplo aí. No exemplo 5, eu tenho o seguinte enunciado.
Numa competição com 10 países, de quantas maneiras podem ser distribuídas as medalhas de ouro, de prata e bronze? Então eu tenho também aí uma questão de arranjo, você já deve ter percebido, até porque distribuir medalha de ouro, prata e bronze está ligado diretamente a uma ordem, a ordem de distribuição. Então, se tem uma ordem, então eu vou ter um arranjo. Logo, eu vou ter um arranjo de 10 países escolhidos 3 a 3, até porque serão distribuídas 3 medalhas. Isso vai ser 10 fatorial, que divide 10 menos 3, 7 fatorial. Desenvolvo 10, então fica 10 vezes 9 vezes 8 paro no 7 fatorial. E aqui embaixo eu repito para fazer o cancelamento, o que vai restar 10 vezes 9 vezes 8. Então, ó, 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10 dá 720. Então, existem 720, tá certo? Existem 720 maneiras para se distribuir essas 3 medalhas entre esses 10 países, beleza? Tendo essa possibilidade. Outra maneira bem simples de pensar seria você analisar da seguinte forma. Eu tenho a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze. Ouro, prata e tenho bronze. Então, para receber a medalha de ouro, se a competição ali está chegando com 10 países, então eu vou ter 10 possibilidades, mas apenas um irá receber a de ouro, o que resta para mim 9 possibilidades para receber a medalha de prata. Desses 9, um receberá e sobrarão 8 para representar ou receber a medalha de bronze. Como são escolhas ou distribuições simultâneas e independentes, tá certo? Eu vou ter aí a multiplicidade. Fazendo esse produto, vai dar também, obviamente, 720 possibilidades. Então, você pode escolher pela fórmula ou por esse tipo de raciocínio também, que é o raciocínio, digamos assim, raiz. Beleza? Exemplo 6 é um exemplo interessante porque ele envolve a questão de geometria no meio aí, né, do problema. Ó, sobre uma circunferência, são marcados 6 pontos distintos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma circunferência e tenho 6 pontos distintos. Quantos triângulos podemos traçar com vértices nesses pontos? Então perceba que ele quer saber quantos triângulos podem ser traçados cujos vértices sejam esses pontos. Só para ser mais didático, eu vou nomear esses pontos, ponto A, B, C, D, E, F, certo? E perceba que um triângulo possível seria esse triângulo aqui. Ó. Vou pegar aqui ó, o triângulo F, B, A. Esse triângulo é um triângulo possível, tá certo? F, B, A. Como é um triângulo possível, perceba que ele é igual ao triângulo ABF. Se eu pegar ABF, dá no mesmo. Se eu pegar o triângulo, por exemplo, BFA, dá no mesmo. Então, perceba que a ordem desses elementos, quando eu escolho os 3 vértices do triângulo, é uma ordem que não importa. Então, eu tenho um problema de combinação. Eu vou combinar ao todo 6 pontos, só que para formar triângulos eu preciso escolher dos 6, eu preciso escolher 3. Então eu vou ter uma combinação de 6, 3 a 3. Isso vai dar 6 fatorial sobre 3 fatorial, e aqui eu subtraio 6 menos 3, também vai dar 3 fatorial. Obviamente, desenvolverei o 6 fatorial até o 3, 4, ou melhor, até o 3. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aqui, eu vou repetir, faço o cancelamento. Eu posso cancelar qualquer um com o de cima. No entanto, eu só posso cancelar um de cada vez com o outro, tá bom? Cuidado para não cair no erro de cancelar os dois com o de cima. Só que 3 fatorial, pessoal, é 6. Ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Dá 6. Aí eu posso cancelar com 6 daqui de cima. Ficou apenas 5 vezes 4. Obviamente, vai dar 20. Então, existem 20 triângulos que podem ser formados utilizando esses 6 pontos como vértices.
Mais um exemplo, o exemplo 7. Ó, diz assim: em certa empresa há 18 funcionários, dos quais 11 são mulheres. Deve ser formada uma comissão composta de 3 homens e 3 mulheres. Quantas comissões distintas podem ser formadas nessas condições? Então, antes de tudo, vamos entender que essa comissão ela é composta ou deve ser composta de 6 integrantes, certo? Então, eu tenho aqui, desses 6, eu tenho 3 integrantes que serão homens e tenho mais aqui 3 integrantes que serão mulheres, beleza? Se há 18 funcionários e 11 desses funcionários são mulheres, então eu tenho aqui 11 mulheres, então eu vou ter 7 homens, beleza? 11 mulheres e 7 homens. Então perceba que para ocupar o cargo inicial aqui, os cargos ou as vagas dessa comissão, beleza? Eu vou escolher entre os homens somente. Só que percebo também que ele não determina que essa comissão vai ter cargo, ou seja, vai ter um presidente, um secretário, um vice-secretário, não, um tesoureiro, não. Ele diz que é uma comissão, então os cargos aí são equivalentes. Então a pessoa que, por exemplo, ocupar esse cargo aqui, é a mesma coisa que ela ocupar os outros cargos também, tá certo? Não vai ter nenhuma diferença, contanto que se obedeça à ideia de ser sempre 3 homens e sempre 3 mulheres, beleza? O que você vai ter que ter cuidado é o seguinte, por exemplo, aqui para escolher o que vai ter que ser ocupado por homens, eu vou fazer uma combinação, já que a ordem dos elementos aí não é levada em conta, a combinação de 7 homens escolhidos 3 a 3, certo? E, ao mesmo tempo, então eu multiplico, eu vou ter uma combinação de 11 mulheres que também serão escolhidas 3 a 3 através da mesma linha de raciocínio. A ordem não importa. Então aqui eu vou fazer essas duas combinações e a gente faz a multiplicação entre os resultados. Então a primeira combinação aqui vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui a gente vai multiplicar ou subtrair, desculpa, 7 menos 3, 4 fatorial. E no caso das mulheres, eu vou ter 11 fatorial vezes aí eu dividido por 3 fatorial e multiplica aqui, subtraindo 11 menos 3, 8 fatorial. Então aqui a gente vai desenvolver, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui 3 fatorial eu sei que dá 6, 4 fatorial eu repito, já vou cancelar. Aqui eu já vou aproveitar e cancelar o 6 com 6. E do outro lado eu tenho 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E embaixo eu tenho 3 fatorial que é 6. E tenho 8 fatorial que eu repito para cancelar logo com o 8 fatorial da parte superior. Então, o que é que nos resta agora? Na primeira fração, eu tenho 7 vezes 5, que dá 35. E na segunda fração, eu vou ter 11 vezes 10 vezes 9. Tá certo? 11 vezes 10 dá 110. 110 vezes 9 dá 990. Sobre 6. Ó, um detalhe importante é que dividir por 6 é a mesma coisa que dividir por 3 e depois dividir por 2, certo? Ou vice-versa. Então, se eu dividir aqui, ó, por 3, eu vou ter 330 e embaixo eu vou ter 2. Então, eu vou repetir o 35, aqui eu vou ter 330 e aqui eu vou ter 2. E por último, eu tenho o seguinte, eu vou dar continuidade aqui em cima, por conta da falta de espaço, eu posso dividir 330 por 2, que dá 165. Então, eu vou ter 35, que multiplica 165, e fazendo essa multiplicação de 35 por 165, eu vou ter exatamente o resultado do meu produto, como sendo a quantidade de comissões que podem ser formadas nessa condição. O total de 5.765.
75 comissões que podem ser formadas através ou dentro dessas condições, beleza? Pronto, pessoal, e para finalizar a nossa série de exemplos, eu trago uma questão que caiu no Enem. Ela diz assim: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então a gente tem aqui, ó, livre, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 poltronas disponíveis, onde eu tenho também uma família composta de 7 pessoas. A questão diz assim: o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Então veja, eu tenho ao todo 9 poltronas disponíveis, mas eu tenho 7 pessoas. Então, qual é a linha de raciocínio que a gente vai seguir? Perceba que quando a primeira pessoa for escolher, ela vai ter a possibilidade de escolher 9 lugares. Eu tenho ao todo 7 pessoas. Cada tracinho desse meu aqui representa uma pessoa, beleza? Então, a primeira pessoa ela vai poder escolher entre 9 lugares. Então, escolher um, vai sobrar 8 possibilidades para a outra pessoa, assim sucessivamente. 7 lugares para a próxima, 6 para a próxima, 5 para a próxima, 4 para a próxima e 3 para a última pessoa. Só que perceba que esse produto aqui, certo? Ele pode ser originado de uma relação através de valores em fatorial. Beleza? O que é que a gente tem aqui? Perceba que eu poderia continuar aqui até o 2 e 1, mas não devo. Mas por uma questão de estratégia, eu vou continuar e cancelar na parte de baixo. Então, eu teria 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, vou até destacar, vezes 2, vezes 1. Beleza? Só que eu, como coloquei esse 2 e esse 1 aqui, para continuar a minha multiplicação, eu tenho que cancelar ele aqui na parte de baixo para que minha fração fique equivalente à anterior. E isto que eu tenho aqui é exatamente, perceba, na parte superior, eu tenho 9 multiplicado pelos seus antecessores até 1. Isso é 9 fatorial. E 2 vezes 1 é 2 fatorial. É exatamente o que a gente encontra aí na letra A. 9 fatorial sobre 2 fatorial, possibilidades distintas para se acomodar essa família. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido essa breve aula sobre arranjo e combinação. Bons estudos. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Deixa teu like também para ajudar a nossa divulgação de aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Forte abraço.